Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo da nossa série Próximo Passo. Sim, ainda estamos falando sobre traições. Hoje nós vamos falar sobre lembranças, imaginações. Nossa, aquele tormento que vem na nossa mente. Pois bem, mas antes eu já quero convidar você que é novo aqui no canal, que se inscreva. Se você puder se tornar membro também. Se você desejar agendar uma videochamada, talvez você crê, e realmente o seu caso é muito específico, muito peculiar. Quer trocar uma ideia comigo? O link está na descrição do vídeo, você vai chamar lá no WhatsApp e nós vamos agendar um horário para a gente conversar por videochamada. E mais uma coisinha. Já estamos na 15ª sessão, na 15ª aula do Próximo Passo. Se você não assistiu os outros, também vou deixar o card. Eu vou colocar um card aqui, ó, da primeira aula, da primeira sessão. Faça toda essa série. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Dito tudo isso, vamos para o vídeo então. Deixe-me já projetar aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre lembranças e imaginações da traição. Normalmente, o que eu escuto? Diego, as lembranças da traição me atormentam. E eu fico imaginando como deve ter sido com a outra pessoa. Esse daqui é um cenário muito comum da pessoa que foi traída. Ela acaba sendo atormentada pelas lembranças do que aconteceu antes da traição, com a traição, envolvendo a outra pessoa. De repente começa-se a ter também inseguranças e começa-se a projetar e imaginar essa situação com outras pessoas. Enfim, uma tormenta. Existem casais que tentam se reaproximar, se reconciliar, restaurar o seu casamento. E uma das queixas é justamente essa: olha, eu fico lembrando, eu não consigo esquecer, eu fico imaginando coisas. E aí, como é que a gente lida com esse problema? É o que nós vamos ver nessa aula. Primeira coisa que você precisa entender, que os seus pensamentos são seus maiores inimigos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos sobre uma restauração, principalmente depois de ter havido uma traição, muitas coisas passam na cabeça da pessoa que foi traída, que está buscando restaurar o seu casamento. Muitas das vezes ela se preocupa com o que as outras pessoas acham ou o que vão achar. Ela sai na rua e sempre que encontra alguém, ela imagina que aquela pessoa está pensando: poxa, eles voltaram, que absurdo, que terrível. Fica com aqueles anseios, medo de que aquilo poderá acontecer novamente, de que o marido não mudou, de que a esposa não mudou, enfim. Só que deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não estão pensando nisso. Se vai acontecer de novo, existe uma série de variáveis. A maior tormenta que você passa está tudo aqui. Tudo na sua cabeça. É estranho, né? A gente pensar isso. Mas é a grande verdade. Na nossa cabeça, nós especulamos milhões de coisas. Nós começamos a pensar milhões de coisas. E aí, nós precisamos entender o porquê que isso acontece. Entenda que uma traição, ela, embora num aspecto inconsciente, ela possa parecer normal, mas ela acaba não sendo. Primeiro porque, quando nós falamos de traição, nós estamos falando de adultério. Adultério é pecado. Então, definitivamente não é algo normal. Por mais que o mundo hoje diga que isso é normal, isso não é normal. Outra coisa, isso causa um dano muito grande. Então a nossa mente, ela fica o tempo todo reprocessando todos os detalhes para tentar se proteger para que aquilo não aconteça novamente. Então ela fica reprocessando tudo. Primeiro, para desenvolver mecanismos de defesa. Segundo, para tentar entender o porquê que tudo aquilo aconteceu. E aí, diante disso,
nosso pensamento, se ele não for organizado, se você não conseguir organizar os seus pensamentos, a sua forma de processar todas essas coisas, você entra em parafuso. E quando eu digo parafuso, é porque você entra numa espiral de pensamentos que se repetem todos os dias. Então, quando nós falamos em deserto, nós falamos em restauração, muitas das vezes nós pensamos assim: o meu maior desafio no deserto é meu marido, é minha esposa. Não. O maior desafio é o seu pensamento. Porque, de fato, diante de tudo que aconteceu, os seus pensamentos agora, eles se tornaram um grande problema. E aí, quando nós olhamos para essa questão do pensamento e de como ele nos atormenta, nós precisamos também entender outras duas coisas. Primeiro, as lembranças produzem depressão. Certo, Diego, mas por que nós lembramos? Vou te explicar. Diante de um trauma ocorrido proveniente da traição, do adultério, é muito comum nós ficarmos olhando para trás e reproduzindo todas as coisas. Então, nós lembramos dos momentos bons, nós lembramos dos momentos ruins. Em alguns momentos, nós nos demoramos mais do que devíamos nos momentos bons. Em outros momentos, nos demoramos mais nos momentos ruins. E aí, por causa disso, nós ficamos: poxa, naquele dia, naquela hora, ele disse isso, ela falou aquilo, ele foi para tal lugar. A gente começa a reviver toda essa situação. Só que uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa mente, ela precisa ser controlada. Você precisa se organizar. Você precisa entender que a sua mente, ela precisa de organização. Não é porque ela quer, nesse momento, lidar com uma questão do passado, com essa traição, com esse adultério. Não é porque ela quer fazer isso nesse momento que você vai sucumbir a isso. Lembranças, elas têm momentos para acontecer. O grande vilão nessa história é porque, assim, quando o casamento acaba, já demonstra que algumas coisas não estavam bem. E aí você começa um momento, um processo na sua vida de começar a reavaliar todas as coisas. Vai chegar um momento que você vai observar a sua questão psicológica, a sua vida psicológica, e você vai chegar à conclusão que o seu psicológico é uma bagunça. Ou seja, você é escravo dos seus pensamentos, você é escravo das suas emoções, você sente a qualquer hora e qualquer coisa. Se você sai na rua, qualquer coisa te irrita. Quando você está no trabalho, qualquer coisa te estressa. Quando você está em casa, qualquer coisa te entristece. Suas emoções vêm e vão a hora que querem, porque você não aprendeu a controlar suas emoções. Os seus pensamentos da mesma forma. Qualquer pensamento que vem, você trabalha ele, você processa ele, você vai dando vazão a ele e ele destrói o seu dia. Então, é necessário haver lembrança? Sim, é necessário. Tem pessoas que vão fazer sessões comigo e falam assim: Diego, eu quero que você me ajude a esquecer o que aconteceu. Por mais que existam terapias, técnicas para fazer isso, a mais eficaz é uma paulada na cabeça, isso não resolve o problema. Não resolve. Então, o grande foco não é você esquecer as coisas que aconteceram, mas é você entender que você vai lembrar delas quando você quiser, para uma finalidade específica. E essas lembranças não vão destruir o seu dia. Essas lembranças não vão tomar conta de você. É simples assim. Se você fica cedendo às lembranças, toda hora que ela vem, nossa, lembrança, ele fez isso, aconteceu aquilo, nossa, lembrança, lembrança, lembrança. Você vai entrar em depressão. Você vai ter crises depressivas. Por quê? Porque você começa agora a viver um cenário que, por mais que você se esforce, cada vez que vem a lembrança, você não consegue mudar o que aconteceu.
pelos seus esforços mentais de tentar produzir resultados diferentes em fatos já consumados, gera uma frustração, gera um desgaste energético e tudo isso tira a sua empolgação, a sua alegria, a sua disposição de viver novas coisas. E é por isso que você agora começa a ter crises depressivas e isso tende a evoluir para uma depressão. Então, quanto mais você fica lembrando, mais você fica se frustrando. E aí, diante disso, você precisa colocar na sua cabeça que você não pode viver apenas lembrando as coisas que passaram. Não adianta. Diego, tudo bem. Mas nesse meu caso, então, meu marido me traiu e ele está em casa. Tudo que eu vejo me lembra a ele. Por quê? Bem, a primeira explicação técnica, tudo te lembra porque são gatilhos. Essas memórias estão associadas com o lugar que você vive, está associado com as roupas, o celular, as rotinas. Então é natural. Na sua mente, você ainda tem uma dor muito profunda que precisa ser cuidada. Você precisa entender o que foi o processo da traição, você precisa entender o que de fato aconteceu, por que aconteceu, quais são as suas responsabilidades. Você precisa enxergar uma solução para esse problema, para que a sua mente pare de te atormentar na busca pela solução. Então é por isso que toda hora que você vê várias coisas, elas engatilham para essas lembranças. Certo, mas o que você vai fazer? Você vai mudar de casa? Você vai jogar todas as roupas fora? Acreditem, tem pessoas que fazem isso e não resolve. Por quê? Porque toda vez que nós ativamos um gatilho, significa... Quando nós falamos em gatilho, é como se fosse uma arma, realmente. Você engatilhou, puf, você vai dar um tiro. O problema não é engatilhar, o problema é você ter bala ali. É você ter bala na agulha. Porque entenda o seguinte, o problema não é tão somente os gatilhos mentais que você tem. O problema é você estar armado. O problema é você não ter resolvido o problema em questão. Então, se o assunto traição, adultério, ainda é algo que você não compreendeu, você ainda não aceitou, você ainda não destranchou todo o evento, para que de fato você possa lidar com isso, os gatilhos vão existir e eles estarão com bala na agulha. Então, qualquer gatilho pode disparar e causar um dano terrível. Agora, a partir do momento em que eu tiro a bala da agulha, a partir do momento em que eu entendi todo o processo, que eu entendi tudo o que aconteceu e eu entendi aonde eu quero chegar, os gatilhos vão continuar existindo, mas agora eles não têm mais munição. Eles não vão mais gerar dano. Então você vai conseguir olhar para uma situação e falar assim, poxa, hoje eu entendo. A traição aconteceu por causa disso, foi essa brecha que eu abri, essa situação, eu entendi o que eu tenho que fazer e pronto, aquilo não dói mais. Você vê pessoas dando testemunhos de coisas que eles passaram, que enquanto eles dão testemunho, quem está ouvindo está chorando, morrendo ali. E a pessoa ela está serena, ela está calma, ela está bem. Por quê? Porque agora aquele gatilho de falar sobre aquilo não lhe causa mais dano. Entende? Então o que você precisa em relação a essas lembranças é tirar a bala da agulha. Os gatilhos vão continuar existindo. Um dia você vai passar em um lugar em que aconteceu o adultério. Um dia seu marido ou sua esposa vai estar usando uma roupa relacionada a isso. Um dia vai acontecer qualquer situação que vai ser um gatilho de lembrança. Mas entenda, não adianta você apenas arrancar os gatilhos. Você precisa resolver essa situação. Porque assim, tem pessoas que falam assim, não, Diego, mas eu vou tentar. Eu vou lutar para tirar todos os gatilhos da minha vida, certo? Existem pelo menos 2 que você não vai dar conta. Primeiro, seu marido ou sua esposa. Por mais que você faça associações do lugar, de móveis, de pessoas, etc. e tal, o seu marido, a sua esposa é o maior gatilho.
porque foi ele, foi ela que te traiu. Por causa disso, não dá para você arrancar ele na condição de gatilho. Não dá. Então, vai existir aquele gatilho e o tempo todo. Um outro gatilho é você. Quando eu falo que você é um outro gatilho, porque você viveu emoções, você sofreu a dor, você passou por uma frustração, você gera expectativas de restaurar o seu casamento. Então você é um gatilho. E esses dois gatilhos não dá para você tirar. Então, por mais que você se empenhe em querer tirar os gatilhos da sua vida, e só para elucidar uma situação, eu estou falando de gatilhos sobre um problema específico, tá bom? É específico. Talvez você esteja lutando contra um vício, contra uma outra situação, e seu psicólogo falou assim, olha, vamos evitar os gatilhos. Não pega esse vídeo para esse contexto. Eu estou lidando única e exclusivamente com a questão traição, lembranças. Só estou destacando para você que não adianta você querer tirar os gatilhos. Você tem que desarmar a sua mente. Você tem que tirar a bala da agulha. Você precisa lidar com essa situação. Você tem que tirar esse assunto da sua mente de uma questão traumática, de um assunto não resolvido, para uma questão superada. Esse é o processo que você precisa lidar. Então, acerca de lembranças, ficar remoendo lembranças, ficar alimentando lembranças. O que seria alimentar lembranças? Tem muitas pessoas que viram e o marido e a esposa estão ali tentando conduzir a vida numa boa, e aí a mulher chega e fala assim, olha, eu estava aqui me lembrando do dia tal, que você falou isso e aconteceu isso, eu preciso saber mais. Eu preciso saber, você saiu de casa, você foi se encontrar com ela, foi isso, aconteceu aquilo, o que você estava pensando? Por mais que muitas pessoas dizem que precisam de todo esse cenário para conseguir perdoar, a grande verdade é que não é necessário. Não é necessário. Pelo contrário, quando você busca mais essas informações, o que você está fazendo é alimentando a lembrança. Cada nova informação que você recebe produz dor. E por causa disso, os resultados não serão benéficos. Você acaba alimentando essas lembranças. Você encorpa mais elas. Você dá mais vida para elas. E elas vão te gerar mais dano. Agora, uma coisa interessante. Os casais que já fizeram sessões comigo, talvez assistindo esse vídeo vão dizer assim, Diego, mas houve momentos que você já aconselhou que a pessoa que traiu, quando for questionado, que diga as coisas que aconteceu. E é verdade. Se você, porventura, foi a pessoa que traiu, e a sua esposa, o seu marido que foi traído, chega para você e fala assim, olha, eu preciso que você me diga o que aconteceu, foi quantas vezes, com quantas pessoas, naquele dia você estava mentindo para mim, no dia específico, o que aconteceu? Não adianta você virar para ela e falar assim, olha, eu não vou falar porque isso vai alimentar as lembranças ruins. Por quê? Entenda que se você hoje está buscando perdão, você não pode ocultar, você não deve ocultar qualquer situação que esteja agregado ao perdão. Então, tem pessoas que fazem assim, olha, eu traí, eu conto para a esposa, olha, eu te traí. Certo, mas aí eu não falo com quem, nem quando, nem onde. Aí a esposa toma aquela porrada, sofre, chora, quase morre. Quando ela está saindo da UTI, ele fala, e foi com a sua melhor amiga. Aí ela sofre, chora, quase morre. Quando ela está saindo da UTI, ele fala, e foi no dia do seu aniversário. Aí ela chora, sofre, quase morre. Quando está saindo da UTI, e também no dia do nosso aniversário de casamento. Gente, isso é tortura. Então, traiu, confessou, gerou uma demanda, fala tudo. Eu sempre digo, olha, já que você quer consertar,
Fala tudo de uma vez. Não fica fracionando, não parcele o sofrimento, não parcele a verdade. Porque cada vez que você revelar um pouquinho da verdade, cada vez que Deus revelar para outra pessoa um pouquinho da verdade, isso vai gerar dor, vai gerar sofrimento. É o deserto começando tudo de novo. Então, para você que traiu, se a pessoa traída buscar informações, buscar entendimento, dê esse entendimento. Para você que foi traído, o meu conselho para você, não busque esse entendimento. Trabalhe o processo do perdão de uma forma plena. Não busque esses fragmentos, porque no final das contas eles vão produzir muito mais dano do que benefícios. Eu sei que você fica com a ansiedade para saber, Diego, mas eu preciso saber onde foi que eu fui enganada, como que eu fui enganada, como eu fui enganada. Eu entendo, mas se você quer perdoar, se você quer resolver o problema, não vá atrás disso. Sobre esse mesmo preceito, agora nós temos um outro problema. E você precisa entender. As coisas que você fica imaginando, ou seja, você fica imaginando que seu marido continua te traindo, você fica imaginando que a sua mulher fez coisas que nunca fez com você, com o amante, você fica imaginando que no futuro... Imaginações. Você não tem um fato, você não tem uma história, você assiste algo na televisão, você pega aquilo ali, você fica imaginando e você muda os personagens. Você coloca você coloca seu marido, você coloca o amante ou a amante e você fica imaginando essas coisas. Imaginações produzem ansiedades, ansiedades produzem crises de ansiedade. Por quê? Quando você imagina, você tem um cenário totalmente hipotético, não é um fato. Você tem uma imaginação, você está criando algo. Só que o que acontece? Nesse cenário, as imaginações elas são muito nocivas, muito prejudiciais. Por quê? Porque você pega uma sentença que você deu ao seu marido ou à sua esposa. Bem, ele ou ela me traiu, então é um traidor. Quando você imagina algo com essa segurança, poxa, eu estou imaginando algo colocando um personagem que me traiu com um traidor. Aquelas imaginações se transformam em verdades na sua vida. Elas se transformam em certezas. Toda vez que você imagina um cenário, toda vez que você imagina uma situação da qual você não tem uma comprovação de que aquele fato aconteceu, você está vivendo toda aquela dor de novo. Você está se traindo novamente. É essa a questão. As imaginações é você se trair. Por quê? Porque você está colocando o personagem, seu marido, a sua esposa, para te trair de novo na sua mente. E aí essa insegurança, porque você sabe que aquilo não é um fato, mas você produziu aquele fato. Na sua cabeça faz muito sentido. E aí você imagina assim, a qualquer momento isso vai acontecer. A qualquer momento meu marido vai chegar e ele vai me falar, eu te traí de novo. E aí isso te deixa ansioso, porque você começa a ensaiar um comportamento. Não, dessa vez eu não vou permitir, eu vou jogar um copo nele, eu vou brigar com ele, eu vou fazer isso. E aquilo vai te deixando ansioso. E aí você começa a criar momentos para que o seu marido, a sua esposa, confesse. Aí você fala, por que você atrasou? Você está me traindo de novo? Por que você está fazendo isso? Você está me traindo de novo? Ah, porque você vai me trair de novo? Porque eu estou vendo que você não se arrependeu. Me fala a verdade. Eu estou sentindo que... E aí tem pessoas que põem até Deus na história. Olha, porque Deus me revelou que você não me contou tudo. Pode me contar a verdade? Anda, fala. E isso vai destruindo o relacionamento. Então presta atenção. Seus pensamentos são seus maiores inimigos. Você viver das lembranças vai produzir uma depressão. Você ficar imaginando coisas vai produzir ansiedade. Conselhos valiosos que eu tenho para você. 2. Primeiro conselho, não piore a situação. Aconteceu uma traição, você já sabe disso. Então tá bom. Vamos resolver o problema.
Não vamos permitir que essa traição gere novos problemas. Não vamos permitir que dessa traição venha uma depressão, venha um problema de saúde crônico, venha uma crise. Não vamos piorar a situação. Vamos colocar a traição como o pior que poderia ter acontecido, mas já aconteceu. Agora vamos resolver o problema. Resolver o problema. Não adianta agora você querer piorar a situação. Não adianta você danificar sua condição psicológica, remoendo tudo isso com as lembranças, com as imaginações, porque você só vai piorar, você vai só agravar o problema. Então, a partir desse momento, entenda isso. Não piore a situação. Não piore. Poxa, Diego, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu estou te dando dica. Você precisa se organizar. Você precisa conter os seus pensamentos. Você precisa ocupar o seu tempo. Você precisa de novas atividades para que você tenha novas sinapses na sua mente. Você precisa de conversas que sejam clareadoras de situações e não conversas que gerem mais mágoas, mais dores. Certo, Diego, mas eu não dou conta de fazer isso. Perfeito. Busque um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Se você quiser falar comigo, me chama. Nós agendamos, não tem problema. Mas se esforce para não piorar a situação. Se esforce. Segundo conselho valioso, não se torture com o passado. Entenda que o que aconteceu já aconteceu. Você não precisa ser traído ou ser traída todos os dias. Sempre que você para lembrar, sempre que você para pensar, para imaginar, é você se traindo de novo, é você sentindo aquelas dores de novo. E eu sei que em determinados momentos nós queremos fazer algo, nós queremos ganhar a empatia das pessoas, nós queremos que o nosso marido, que a nossa esposa mude seus comportamentos, nem que sejam à força. E muitas das vezes a gente sentir aquela dor, dá a impressão de que o meu sofrimento ele se torna mais genuíno e com isso eu vou ter um apelo mais forte à outra pessoa. Só que isso também não resolve o problema. Então não se torture com o passado. Não fique se traindo. Não fique olhando para trás. Não fique. A menos que seja de uma maneira programada, específica, para se curar. Mas não tire um dia. Gente, tem pessoas que tiram o dia para sofrer. Que falam assim, não, hoje eu vou ficar na fossa. Vou comprar um sorvete, eu vou pro meu sofá, vou colocar um filme bem triste, eu vou ficar sofrendo. Vou pegar o álbum do nosso casamento, vou sofrer, vou limpar o guarda-roupa dele, as roupas dele, sabe? Hoje eu tirei para sofrer. Não faça isso. Não se torture com o passado, porque isso vai matar você. Não faça isso. Atividade do dia. Às vezes nós falamos de uma maneira muito resumida. Ah, a traição acabou com a minha vida. Ah, porque tudo me machuca. Ah, porque quando eu olho para trás... Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa identificar o que realmente te machuca. O que a traição causou de dano em você? O que realmente tem machucado você? Você já parou para pensar nisso? Nós já fizemos uma atividade um pouco parecida no passado. Só que hoje nós estamos falando de lembranças, de imaginações, de coisas que vêm de maneira recorrente na sua mente. O que realmente te machuca? Quando você identifica o que realmente te machuca, você começa a desativar muitos gatilhos. Porque quando você se coloca na condição de dizer, olha, tudo me machuca. A traição destruiu toda a minha vida. Porque acabou com tudo que eu tinha. Você generaliza, qualquer coisa é gatilho. Agora, quando você olha e fala assim, não, mas peraí. A traição afetou minha autoestima. Afetou minha autoestima. Então, destruiu minha autoestima. Eu preciso reconstruir isso. A traição afetou meu trabalho? Não, ninguém nem sabe da traição lá. Então, é zero. Não, então não foi tudo. Meu trabalho está de boa. Posso continuar trabalhando. A vida com a minha família, meus parentes. Não, meus parentes nem souberam. Eles moram longe. Então,
minha vida com os meus parentes tá de boa. Minha intimidade sexual, não, isso afetou porque, né, as coisas que aconteceu, maculou o leito, né, do matrimônio. Então, peraí, vamos identificar o que realmente te machuca. O que não te machuca. Quando você identifica isso, você desativa gatilhos e agora você sabe o que você tem que trabalhar. Poxa, destruiu a minha autoestima. A minha autoestima está machucada. Perfeito. Como é que a gente conserta a autoestima? Você vai consertar a autoestima com autoaceitação, uma mudança, vou mudar meu cabelo, eu vou cortar, vou fazer isso, vou emagrecer, vou fazer exercício físico, vou melhorar o meu intelecto. Enfim, a questão é que você não precisa olhar para o que foi destruído e falar, destruiu, pronto, acabou. Não, vamos reconstruir aquilo. Vamos reconstruir. E entenda, isso tudo é um processo. Leva-se tempo e exige-se muito de você. Mas me fala, coloca aqui nos comentários. As lembranças e imaginações é o que vem atrapalhando a sua vida? Você já entrou nessa fase? Você já passou dessa fase? Compartilhe comigo. E mais, quando você compartilhar isso aqui nos comentários, você vai estar compartilhando com pessoas que estão assistindo esse vídeo, chorando, numa tristeza, pensando que estão lutando sozinhas. Tenha certeza, só de você colocar, poxa, eu passo por isso, eu estou passando por isso, eu não sei como agir. Só de você fazer isso, você já vai estar ajudando alguém que está com a mesma dor que você. Tá bom? Olha só, espero encontrar você num próximo vídeo ou, se não, na próxima sessão. Reforçando todos os recados que eu dei. Se precisar agendar uma videochamada, o link está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.